Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. É com muita alegria que nós retornamos para esse momento de comunhão, para esse momento de estudo da palavra de Deus, com a finalidade de nós estarmos melhores preparados para uma vida de serviço e de intimidade com o nosso Pai Celestial. E eu quero, de forma muito especial hoje, compartilhar os últimos versos do livro de Gálatas, onde nós progressivamente viemos acompanhando algumas revelações importantíssimas para a vida espiritual, individual e coletiva da igreja. Nosso propósito nesses estudos é levar as pessoas a um entendimento mais profundo sobre as Escrituras, a fim de que nós possamos errar menos e possamos andar em obediência plena ao nosso Pai Celestial. E hoje nós vamos compartilhar alguns pontos muito importantes. E nós temos como tema desta visão que nós vamos compartilhar com os irmãos as características de quem se ostenta na carne. O nosso objetivo nesse estudo das Escrituras é chamar a atenção das pessoas para que se atentem à lei da semeadura. Por quê? Porque quando elas começam a se ostentar na sua carne, elas quebram, elas violam esses preceitos e, consequentemente, trazem sobre si mesmas grandes problemas. Elas podem até ter êxito em algumas coisas que elas intentam realizar, mas elas não se realizam nas coisas que intentam fazer. Nós temos que ter muito cuidado. E o propósito da lei é conduzir-nos a Cristo. Veja, isso é muito importante. O propósito da lei é conduzirmos a Cristo. Nós estamos numa dimensão onde a nossa natureza pecaminosa, ela atua fortemente ligada ao inimigo. Então, o pecado, ele produz em nós o que a palavra de Deus chama de concupiscência. A concupiscência é um desejo por aquilo que é proibido. Então, veja, ele nos incita a errar e pecar contra Deus usando o quê? A própria palavra. Por quê? Porque eu não saberia o que era pecado se a lei não dissesse: não matarás, não furtarás, não adulterarás. Então veja, este é o natural de Deus. Esta é a natureza divina, que sendo dominada, ou melhor, sendo a dominadora, a que domina a minha vida, me leva a viver dentro desses parâmetros. Agora, a força do pecado atuando em nossas vidas sai desse parâmetro. Ela nos leva a quebrar esta lei. Então, nós precisamos agora entender que o propósito da lei é exatamente de nos conduzir a Cristo. Então, veja, pela fé que Deus escreveu as Escrituras, pela fé de que a lei de Deus é santa, com a graça do Senhor Jesus Cristo operando em nossas mentes, nós, então, vamos
a palavra de Deus, vemos a lei santa de Deus, nós nos submetemos a ela, nós vamos na direção dela, e quando nós chegamos nesse estado de obediência à palavra de Deus, com reverência a Deus e temor do Senhor, nós chegamos a Cristo. Ou seja, aquela comunhão, ela é gerada, e aí, a partir daí, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, o fim da lei é Cristo. Então, quando a nossa comunhão com Ele é selada, experimentamos os poderes do alto. Ou seja, somos coparticipantes com Ele de todas as promessas do reino para o seu descendente. E o seu descendente é Cristo. Então, veja, cada um de nós temos Cristo. Cada um de nós temos a descendência, o descendente. Por quê? O descendente, a qual a promessa foi feita lá atrás, Abraão, é Jesus, Cristo. Ou seja, o Espírito dele foi multiplicado em nós. Então nós recebemos esse pão que desceu do céu, o Espírito Santo. Nós recebemos o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. E agora o seu Espírito está sendo o quê? Está sendo multiplicado. O pão que Jesus multiplicou na terra alimentou mais de 5.000 pessoas. Eram 5.000 homens e outras. Então, veja, ele agradece a Deus e o pão é multiplicado. Então, todos receberam do pão e foram alimentados. Ele disse em João: eu sou o pão que desceu do céu. Então, este pão que desceu do céu, você tem que comer. Eu tenho que comer. Então, o pão que desceu do céu é o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo se multiplica em cada um que confessa Jesus como Salvador, como os pães foram multiplicados naturalmente para saciar a fome daqueles que estavam ali. Então, a nossa comunhão com o Senhor sela algo muito poderoso para que as bênçãos dos céus e a prosperidade celestial seja em nós, e assim como ela prospera em nós, veja, assim como ela está prosperando em nós, nós vamos prosperar também em nossa saúde, nosso corpo, aqui, e também nos nossos negócios. É simples como nós estamos passando para os queridos agora. O texto que nós vamos utilizar é o texto em Gálatas capítulo 6, versículo 12. É preciso que nós façamos algumas observações antes de prosseguirmos aqui. O que nós estamos compartilhando com você não é nada dirigido a alguém especificamente. Nós estamos simplesmente compartilhando os ensinos da palavra de Deus. Compartilhando essas verdades que estão escritas nas páginas sagradas, na intenção de que possamos estar atentos, alertas, para não cairmos em coisas semelhantes a estas pela nossa natureza pecaminosa. E então, nós entramos numa prática onde nós vamos dizer, fazer mal à igreja do Senhor Jesus Cristo, ao invés de fazermos o bem e a obra que ela necessita para o seu desenvolvimento como varão rumo à perfeição em Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 12 diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então veja, aqui nós temos uma situação particular da igreja de Gálatas, mas esta situação nos revela uma situação que pode ser, vamos dizer, usada como base para muitas outras, quando a carne é o ponto de ação das pessoas. O que nós observamos no dia a dia de hoje é que muitos irmãos
e eu digo nas igrejas de Jesus Cristo, eles buscam iminência, ou seja, um lugar. Eles querem estar participativos, eles querem ser participantes, certo? Impondo suas ideias carnais. Como que se essas ideias fossem a solução para uma igreja moderna. Eu tenho muito cuidado no colocar isso para vocês, porque, irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós encontramos no ministério pastoral é manter uma igreja dentro dos padrões apostólicos, sem nós trazermos a modernização para dentro da igreja. E eu não estou falando de melhoramentos para o templo da igreja, ou nós modificarmos o templo da igreja para que possamos alcançar um maior número de pessoas. Eu não estou me referindo a isto, eu estou me referindo a pensamentos mais modernos, pensamentos que substituem os padrões divinos e as leis divinas e os ensinos divinos por outros mais ligados à ciência que os homens querem operar dentro da igreja. Então, nós começamos a trabalhar mais com treinamentos do que nós começamos a inspirar pessoas para fazerem a obra de Deus. Então, isso é muito nevrálgico, é muito difícil de nós delinearmos as estruturas de uma ou de outra. Porém, nós precisamos exercer um cuidado muito especial sobre isso. Então, essa posição de uma igreja moderna, não é? Porque as pessoas entendem assim, não, a nossa igreja tem que ser moderna, a igreja tem que se ajustar, não é? aos padrões que o mundo está vivendo. Não. A igreja não precisa se ajustar aos padrões que o mundo está vivendo, porque a igreja é o padrão divino, ela não é o padrão do mundo. Então eu não posso pegar o que é divino e deixar que se assemelhe com o mundo. Por quê? Porque se nós fizermos assim, nós vamos perder a referência do que é sagrado. E a igreja é a expressão do que é sagrado. Então nós não podemos permitir isso. Nós não podemos deixar que as doutrinas vivas da palavra de Deus sejam substituídas por ideologia humana ou de qualquer outra natureza. Neste caso aqui, onde nós estamos vendo, o que estava acontecendo era que as pessoas que estavam se convertendo e que vinham, não é, do grupo social gentil, eles estavam sendo forçados a circuncidar, porque as pessoas que estavam na igreja diziam que Deus não as aceitaria senão fosse por circuncisão. Então Paulo vem combater essa ideia para que aqueles que estivessem agora recebendo o Evangelho pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo não fossem alvos desta violação para a igreja, no pretexto de que você agora precisa, porque nós temos ali duas alianças, não é o caso aqui, mas nós temos duas alianças agora, uma segundo Arão e outra segundo a ordem de Melquisedeque, e esta ordem de Melquisedeque possui suas leis bem ajustadas para os propósitos de Deus e para a aliança que Deus fez com o seu povo. Então, é muito importante que nós possamos fazer essa distinção. O mais difícil é quando as pessoas querem modernizar a igreja e acabam agora ostentando-se para que isso venha a ser uma realidade. Então, nós temos que combater as ideias, não combater as pessoas, mas precisamos salvaguardar, porque nós somos de fato sal e somos de fato luz para esta terra, para este mundo. Então é muito difícil quando isso acontece. E quando acontece, se torna muito difícil convencer
às pessoas que estão debaixo dessa prática que eles estão errados, porque são movidos pelo poder das suas próprias carnes, pelo que eles desejam ver na igreja. Alguns até sentem que estas posições, estas coisas que eles estão realizando, eles até dizem, são genuínas, eu só quero o melhor para a igreja. E é verdade, só quero o melhor para a igreja. Mas agora eu preciso trazer você para entender o que é que a palavra ostentação significa dentro do parâmetro do reino de Deus. E assim nós vamos entender melhor o que nós estamos fazendo. A Bíblia diz, no versículo 12, os que querem ostentar-se na carne. Então veja, esses vos constrangem a vos circundar. Então nós podemos pegar este princípio de ostentação carnal como sendo algo que constrange as pessoas a seguirem práticas que não edificam a igreja, ou melhor, trazem a igreja para um jugo, que não é o jugo de Deus. Nas igrejas da Galácia, Paulo teve que lidar com doutrinas que não eram para a igreja. Sim, funcionavam para o povo judeu, que estavam num outro momento. Eles eram o povo da lei, mas agora não funciona para os que são da graça. Então, a Bíblia diz, os que querem ostentar-se. Essa palavra ostentar é uma palavra muito importante para os propósitos desta revelação. A palavra ostentar é a palavra euprosopeo, que significa mostrar uma boa aparência. Veja, eu estou aqui para fazer isso, eu não estou aqui para destruir, eu estou aqui simplesmente para colaborar, eu estou aqui para agradar, eu estou aqui para fazer o melhor. Então a palavra ostentar significa revelar uma boa aparência, ou seja, agradar. Veja que a palavra ostentar significa basicamente isto, mostrar uma boa aparência. Não passa disso. Não passa disso. Por isso, essas pessoas que se ostentam na carne, elas não serão vistas integradas nos compromissos necessários à vida cotidiana da igreja do Senhor. Mas elas mostram suas contradições ao que é feito em prol do reino de Deus na casa do Senhor. Por quê? Porque isso não agrada, isso aqui é que agrada, nós temos que fazer assim, nós temos que fazer assado. Aqui nessa palavra, duas raízes são muito importantes. Primeiro, essa palavra é formada pela raiz eu mais a raiz prosopel. Então veja, eu é o neutro de uma palavra primária, ou seja, bom. Então veja, bom. E a palavra significa um advérbio, ser afortunado, ou seja, passar bem, prosperar. Quer dizer, a pessoa prospera em alguma coisa que ela quer fazer, ela vai prosperar. Ela está numa aparência, ela está querendo agradar. Porém, ela está fazendo isso aonde? Na sua carne. E a palavra de Deus diz explicitamente que da carne não se colhe nenhum bem, porque não habita o bem na carne. Então, nós vamos parar por aqui e agora nós vamos entender o que significa a palavra prosopon, que é a outra raiz que forma essa palavra. Essa diz assim, a fronte da cabeça humana. Preste atenção. Identifica a fronte da cabeça humana, ou seja,
o rosto na medida em que o órgão de uma visão e pelos seus vários movimentos e variações. Ou seja, o índex dos pensamentos e sentimentos íntimos. É a aparência que alguém apresenta pela sua riqueza ou propriedade. É sua posição ou baixa condição. Esse é o significado dessa palavra. Significa também circunstâncias externas. Preste atenção nisso. Circunstâncias e condições externas. Usado nas expressões que denotam ter consideração pela pessoa em julgamento e no tratamento das pessoas. Ou seja, aparência externa de coisas inanimadas. Então veja, pelo significado da palavra prosopon, a cabeça humana é que conduz as ações das pessoas que se ostentam na carne. Elas usam das circunstâncias externas, ou seja, daquilo que é visível, daquilo que está ali. E então o que acontece? Elas usam das circunstâncias externas como fundamentos para as suas ações. Vamos ter isso porque isso é assim. Vamos fazer isso porque se nós não fizermos isso, isso vai ser assim. Se nós não fizermos uma mudança aqui, não haverá nenhuma condição de nós prosperarmos. Então, se coloca toda a possibilidade de crescimento ou de avanço, não é, nas questões externas. E então, as condições externas as levam a julgar as coisas e as pessoas que trabalham em prol do reino de Deus na igreja. Essa raiz, passa uma ideia de que tais pessoas prosperam nessa intenção. Então, elas vão prosperar. Então, muitos vão aderir, vão aceitar as ideias e vão começar a compartilhar essas ideias. Elas saem compartilhando as ideias de dentro do centro da igreja para fora. E lá fora vão colocando suas opiniões. Olha isso, olha como isso aqui. Se fosse assim, e se fosse assado. Então, queridos, nós não estamos vindo e encontramos nisso algo que seja fundamental para o reino de Deus. Por quê? Porque a própria ostentação indica que a pessoa parte de sua própria mente, de sua força carnal, e usa as coisas externas como se elas fossem boas para produzir um avanço no reino. Mas não funciona assim. Às vezes o que se leva anos para ser edificado e pode ser danificado em pouco tempo, por causa da obra de pessoas que se ostentam na carne. Mas as suas obras, infelizmente, ou melhor, felizmente, nunca vão prosperar e vencer o amor de Deus que tem sido derramado em nossos corações daqueles que lutam pela sua causa. Então, a glória de tais indivíduos, ela passa a residir, é o que Paulo está dizendo aqui, ela passa a residir em levar os outros a pensarem e agirem como eles acham que deve ser a igreja. Foi o caso aqui na igreja na Galácia. O versículo 13 diz o seguinte: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Então, vocês circuncidam-se porque eles estão dizendo que vocês devem circuncidar. E quando vocês se circuncidam, vocês não guardam as leis. Então, o que é melhor? É você circuncidar ou você guardar a lei pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, muitas vezes, as pessoas que trabalham e que se ostentam na carne, elas falam do trabalho, mas não se engajam no trabalho. Elas criticam alguma coisa que está sendo feita, mas elas mesmas não fazem nada para que as coisas tomem rumos para a glória de Deus. Isso é muito profundo, queridos. E se nós queremos ser uma igreja que vai atingir a estatura de Cristo, nós temos que cuidar desses aspectos dentro da casa de Deus. Nós temos que afastar essa possibilidade de ostentação carnal,
seja de quem quer que for, até mesmo dos pastores. Então eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: os que andarem em conformidade com a palavra de Deus e que se rendem e que temem ao Senhor e andam em espírito, eles não se gloriam na carne, mas o motivo de sua glória será sempre a cruz de Cristo. Sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Que Deus possa nos abençoar e que Deus possa falar profundamente aos nossos corações, para que nós não caiamos nessa armadilha maligna de nos ostentar pela nossa carne. Que Deus nos abençoe. Amém.